Boa tarde, gente, tudo bem? Prontos aí para a nossa segunda etapa da confecção da nossa prótese fixa? Então a gente ontem foi falando que no método CDL a gente teria aí 5 etapas para concluir essa prótese fixa com sucesso. Ontem a gente falou um pouquinho do que eu tenho que observar antes de começar a confecção aí dos núcleos, então do periápice, do periodonto, das radiografias que devem ser realizadas, se necessário das tomografias e assim sucessivamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da confecção do núcleo, depois que eu já fiz essa avaliação prévia e já sei que quanto a periápice, periodonto, está tudo ok. Eu posso então iniciar o núcleo intracanal, certo? Então, vamos lá, nós estamos aqui hoje, que é a confecção do núcleo, então no tópico 2 do nosso método aí CDL, e aqui é só para a gente sentir um pouquinho onde que a gente está quando a gente vai confeccionar a prótese fixa. Então, primeira coisa, a gente tem sempre que observar qual dente, que nós estamos tratando. Então, ele é um dente que tem tratamento endodôntico e destruição parcial da coroa. É um dente que tem tratamento endodôntico e destruição. É um dente com tratamento endodôntico e sem destruição da coroa. A gente tem que observar também se é um dente sem tratamento endodôntico, como a gente olhou ontem e viu que em alguns casos não será necessário, então, o tratamento endodôntico e a confecção do núcleo, tá? Então, primeira etapa que nós vamos observar para a confecção do núcleo seria aí observar se esse dente tem ou não o tratamento endodôntico e se ele tem ou não parte da coroa ainda no dente, ok? Então, aqui seria o que realizar. Toda vez que eu tenho um tratamento endodôntico já realizado, nós vamos ter que fazer núcleos intracanais, certo? Quando eu tenho somente uma destruição grande, mas não tenho necessidade de tratamento endodôntico, eu posso partir para realizar aqui restaurações, núcleos de preenchimento e restaurações indiretas. Eu não preciso do núcleo intracanal nesse caso, certo? E depois, em todos eles, todos os tipos de dente, eu vou precisar, então, resolver se eu vou fazer uma restauração indireta metálica, cerâmica, de resina e assim outros materiais também, tá? Então, visto isso, vamos lá direto para o núcleo. Nós temos vários tipos de materiais, como vocês estão vendo aqui, para confeccionar esse núcleo intracanal. O primeiro deles, os núcleos metálicos, são os mais antigos, são pré-fabricados. Antigamente eles eram inclusive rosqueados, tá? Então eu nem precisava do cimento para mantê-los ali aderido à raiz do dente. Hoje em dia a gente não usa isso mais, até porque a gente já vê que é um pouco perigoso, porque a gente pode gerar trincas e fraturas. A gente tem outros tipos de núcleos como cerâmicos, de fibra de vidro, fibra de carbono, quartzo, todos eles, já nesse caso, para serem cimentados, na maioria dos casos com cimentos resinosos. Aqui, em cada tipo de pino, eu vou ter uma necessidade. Como assim, Karina? Que necessidade? Por exemplo, se eu tenho hoje em dia um pino de fibra de vidro e eu tenho um conduto muito largo, onde o meu pino de fibra de vidro não vai se adaptar perfeitamente bem, eu devo fazer um reembasamento desse pino. Se eu tenho um conduto de um diâmetro ok, mas ele tem uma forma ou muito oval ou então muito circular, fica difícil também de você ter um pino que se adapte perfeitamente. E aí você vai tendo que achar soluções como, por exemplo, o reembasamento, tá? Ou então utilizar maiores calibres de pino, de fibra de vidro, de fibra de carbono? Sim, mas às vezes chega em um ponto que eu não consigo mais. Existe também a opção da gente utilizar pinos que tem o principal e tem também os pinos acessórios. Esse também é um tipo de pino que pode ser utilizado. Acaba que a gente tem que cimentar todos esses pinos como se fosse um tratamento endodôntico, uma obturação de um tratamento endodôntico. E temos outros aí materiais que podem ser utilizados também, tá?
Posso utilizar, por exemplo, os pinos metálicos hoje em dia? Posso, só que aí eu vou utilizar eles o quê? Cimentado. E aí qual cimento que eu vou utilizar? Você vai resolver. Se você for utilizar um cimento resinoso, você vai ter que utilizar aí um adesivo para metal. Um exemplo seria o Alloy Bond, onde eu vou ter que utilizar esse adesivo primeiro, antes do sistema adesivo convencional, ok? Aqui é exemplos de reembasamentos, tá? Aqui a gente tem um Esplendor, que é ultimamente utilizado também, é da Angelus, e ele tem aí uma luva que se encaixa no pino, e de acordo com o diâmetro aí da minha raiz, eu vou ter essa luva ou mais perto do ápice, ou mais perto da oclusal ou da incisal do dente, ok? Então, também nos ajuda bastante a não ter que reembasar, e sim modificar somente a posição da luva nesse caso. Hoje em dia, gente, como eu disse aqui agora, a gente tem vários tipos de pino. Para a gente não ficar muito perdido, a gente tem esse gráfico, tá? E nesse gráfico, o que ele está mostrando aqui? Zircônia, um pino de zircônia, um pino metálico, um pino de titânio, de ligas metálicas douradas, pino de fibra de carbono e pino de fibra de vidro. Esses seriam os tipos de pino. Aqui, a megapascal seria a força, certo? Que eles suportam, e o módulo de elasticidade, ou seja, o módulo de elasticidade é aqui na horizontal. O que eu quero? Eu quero que esses pinos tenham um módulo de elasticidade mais próximo possível da dentina. A dentina está representada por essa linha vermelha. Se eu quero mais próximo da dentina, quanto mais próximo essas barras estiverem da linha vermelha, quer dizer que mais próximo é o módulo de elasticidade desse material com a dentina. Então, qual é o material mais próximo da dentina, que tem um módulo de elasticidade mais parecido com a dentina? É o de fibra de vidro. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o módulo de elasticidade sendo igual, quando eu tenho uma força lateral agindo nesse dente, eu não vou ter uma fratura da raiz do meu dente. Provavelmente eu vou ter uma fratura do meu pino. E isso é ótimo, porque apesar de ser difícil remover um pino, não é impossível. E eu posso então remover esse pino e refazer esse pino. Enquanto que se eu tiver um pino, por exemplo, aqui, olha, de zircônia, que é um material muito forte, com um módulo de elasticidade muito mais alto que a dentina, quem irá fraturar? Com certeza a dentina, com certeza a raiz do meu dente. Então eu sofri uma força lateral e eu tenho um pino muito duro lá dentro, gente. Quem vai fraturar é a raiz do meu dente. Se a raiz fratura, como que eu vou reaproveitar essa raiz? Já fica mais complicado. Então o ideal não é a utilização de um pino de zircônia ou de qualquer pino que seja de um material que tem um módulo de elasticidade muito maior do que o da dentina, ok? Sempre lembrar disso, então, na hora de escolher o material a ser utilizado. Comprimento. Qual é o comprimento? A gente tem algumas alterações dessa regrinha, mas a gente, na live eu não vou conseguir esmiuçar muito, então eu vou falar a regra básica. A regra básica seria que o nosso núcleo intracanal ele tem que ter 2/3 do comprimento, como vocês estão vendo aqui, olha, a setinha azul. 2/3 do comprimento que vai da parte mais alta aqui do dente até onde seria a parte mais próxima ao ápice, tá? Então eu calculo, vamos supor que esse dente do ápice da raiz até a parte mais alta aqui da oclusal do dente tivesse 15 milímetros. Se 15 milímetros, eu tenho que calcular 2/3. Então, 15 milímetros dividido por 3, 5. 5 vezes 2, porque são 2/3, 10. Então, os 2/3 são 10 milímetros. Eu vou pegar a minha lima ou a minha broca Lentulho ou a minha broca Gates, colocar o cursor em 10 milímetros e vou desobstruir a gutta-percha e o cimento até que esse cursor toque na parte aqui oclusal do meu dente. Assim que ele tocar aqui, quer dizer que aqui para dentro vão ter 10 milímetros e é isso que eu preciso de núcleo, tá? Então,
2/3 do comprimento do dente. E no meu ápice eu preciso sempre deixar pelo menos 4 a 5 milímetros de material obturador. Para que isso, gente? Para que eu tenha um bom vedamento do meu ápice e não seja possível nenhum micro-organismo penetrar através do ápice no meu tratamento endodôntico, tá? Quanto à largura, é sempre, é bom que a gente não alargue demais esse conduto para que a gente não fragilize as paredes laterais. Então, se eu conseguir, o ideal seria dividir a minha raiz, lateralmente em terços, em 3/3, onde o terço central fosse o meu núcleo intracanal, tá? E sobrasse 1/3 para mesial e mais 1/3 para distal. Então, aqui seria a regra básica para eu ter um bom núcleo intracanal. A gente tem alguns casos esporádicos, onde às vezes vou ter perda óssea e outras questões, desgaste, dentes muito curtos, dentes muito compridos, que teriam que ter aí, vamos dizer assim, uma alteração nessa regra básica. Mas aí não dá tanto a gente falar por aqui, tá? Basicamente a regra seria essa. Aqui a gente tem que observar sempre a resistência desse núcleo, como a gente disse naquele outro slide sobre o módulo de elasticidade. A resistência é uma parte muito importante porque o núcleo ele tem que ser resistente a ponto de suportar algumas forças, mas ele tem que ter um módulo de elasticidade que, no caso de uma força lateral muito grande, ele frature e não a nossa raiz, tá? Então, é importante que esse núcleo ele seja resistente, mas não tanto que venha a fraturar a raiz, e sim frature o núcleo, que seria mais fácil de eu reconstituir esse núcleo e fazer aí a minha restauração indireta. Então, gente, esse é o tópico 2. A gente pegou um resumão do que ele seria, para que todos comecem a pensar se sabe todo esse conteúdo. Quem tiver interesse, tem mais conteúdos como esse e às vezes um pouco mais detalhados nas nossas páginas, tanto do YouTube quanto no Instagram, tá? E qualquer dúvida também pode acionar a gente aí nas redes sociais, tá bom? Fico aguardando todos vocês para o tópico 3 do método CDL amanhã. Obrigada, gente!